Presidente e Primeiro-Ministro comboio careta ida Baermera ao diálogo com a comunidade. Fala em combustível continua a sair em mercado Timor-Leste. Conselho de Segurança ONU com 1 minuto de silêncio, o ex-primeiro-ministro do Japão. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Presidente da República até tem Timor-Leste, Bele produz café tonelada, Rihun Limanolo cada tena. Presidente da República, José Ramos Horta, hato questão ne e a intervenção, banhira halau diálogo, com a comunidade Sira e a Gleno município Ermera, com a campanha nacional para reabilitação Café Timor. Se estado ateten, rai no clima, nebe Timor-Leste iha, liu rai no clima e a município Sira nebe Café Moris Diak, hodi bele produz café tonelada Rihun Limanulu iha tinan ida nelaran. Mas be café na Sira tem que taumatan ho cuidado di Diak, tambah café lahanesan ai fuan Sira seluk, nebe bele Moris no fuan, mas que la taumatan husi emaida. Ita tem a coa café, for Moris para família Loboqueira, 30.000 caliutan, ao hatene tina Loboqueira na mai, governo ao na vaquedas, mas agora nós já plano para aumentar a produção de café. E agora tina dia que ele produz, produtor sira Macatet, hatene, reitor sira Instituto Café, Macatene, Bobi Lai, a Oreniatur, Yanabas, CCT, sira Macatene, mas bem, no também o Ulo Caulé, tempo português quedas, Timor Bele produz 50.000 toneladas por ano. Tuir solo, rai na be diak ba café, altitude, clima na be diak ba café, buas rene conta mutuk, Bele to 50.000 toneladas. Mas tem que tau matan de diak ba café. La os deit, nessa goiaba fuik, tempo goiaba ou bacu goiaba. Depois vão e a estrada nining. Café laos, saída laos, aí fuam ida nessa rudi, bye calai. Café nem especial tem que tratamento diário. Chefe Estado Mos agradece a nação Portugal, tamba café neberadão ne Moris e a território nacional, mas husi Portugal. E a momento, governador Celestino da Silva ne tempo. Já também da né, o cara que teme especialmente senhora embaixadora Portugal. Embaixadora dela. Tambasa. E te colhe com a café, se maclori café mai Timor. Portugal maclori. Governador Celestino da Silva. Lori café ne mais Península Arábica, ou se Yemen, ou se Etiópia, também café original ne Yanaba, lá ou se Ásia. E tina atas rua liwa, maka governador Celestino da Silva, hahu o Matenek, favor, pode sentar, mas só para. Portanto, o café ne tina atas rua ona, mais ou menos, naru minha história nessa religião cristã, também Timor. Participa e a diálogo com a comunidade e a Gleno município Ermera com a campanha nacional Reabilitação Café Timor, Primeiro-Ministro Taur Matanruak, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, representante Presidente do Tribunal Recurso, membro do Governo, membro do Parlamento Nacional, Corpo Diplomático, Sociedade Civil, liderança local, convidado Sira Nomos Comunidade. Agostinho da Costa, bem-vindo a Ximenes, Ziemen. Presidente da República no Primeiro-Ministro comboio careta ida para município Ermera.
Fenomeno política Timor-Leste hetan anin fresco hatudu ia sábado fim de semana ne banhira presidente República José Ramos Horta o primeiro-ministro Taur Matanroak usa careta ida halau comboio ba município Ermera hodi halo diálogo ho comunidade ia município Ermera com a campanha nacional reabilitação Café Timor. O comboio careta ida to ia gleno município Ermera, mais ou menos tucusia li minuto tolunulu, nebesimo o entusiasmo husi comunidade sira, o cultura município Ermera nian. Comboio chefe estado o chefe governo nian ne. Foi na acontece Badauluk, a foi José Ramos Horta assumi cargo no dar chefe estado durante Fulan ida resin. Bem-vinda Ximenes, Agostinho da Costa, GMN. Folha em combustível continua a sair, consumidor sira o governo atuhalo intervenção. Quase fulan de mauna combustível ia Timor-Leste folin sai, causa husi folin mercado internacional nebe ia mudança macas husi loron baloron. Situação ne foi impacto ba motorista transporte público no privado sira, liu consumidor bitlaik sira nebe rendimento menos. Tanba ne motorista no consumidor sira exige governo atuhalo intervenção ba folin combustível nebe cada loron folin continua sai. Preço combustível ne saba bebek, awal ini dificultas tebes mayami po kiksira. Inhira ami ansa lori amnya negosian sa obralan sa ne projama ba distrito serne ne han kada litro ida 150% antau dene sem rendimento enorme ka hetaneti kantau dia selaya idane fo impacto bote mayami. Ia sorin seluk motorista sira hateten preço combustível nebe loron baloron continua sai makas dificulta tebe sira ni atividade loron hodi sustenta família umalaran. Agora sai tang ne am sindi am dari ismus lahetan karun liwa minere am karun minere pelo menos atum itu ni folin. Agora loron sai terus semana sai terus am sindi am arraskan. Hindi halai karata yung tambah larun dia tambah be mina makarong liu tambah be ululuk ne kan biasa saya kan sa lakeu red ne tum kan agora saya sa agora balon $1.50 se balon $1.54 memang sindi halai mas nas pace mangata serba ministero relevante mina agora saya kada litro ida $1.43. Nebe ami mos kale karta aras kante tebes penpomos aras kareta mos ni condição lá dia que agora ami lor sair uma tarde kareta nia pesa sira mais ou menos a mense minamos orçamento nebe la permite lor na butamos paling heta lima nina folima ami heta mos $25 salima. Ini impact itu nih laut bami deh, tapi bafila lima sira, pilih basira ini nih impact itu tebes basira, nih preço sira moro sira saya. Agora inflação saya mas butuh tu ihnya fatin deh, tentang halo ekonomi ini nih sentiasa maten liu. Auneng governo mos precisa tomar responsabilidade ini, hari to kasuntu ini para bele resolve alun sakaret. Auneng governo bele hari to kirnele. Tuir observação GMN, posto abastecimento sira ia capital dili, fan combustível ho preço lahanesan. Posto abastecimento sirane, fan tuir ida knia cálculo, hodi bele hetan lucro. Tuir dados susi Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, posto abastecimento combustível ativo ia Timor-Laran, hamutuk nen nulo resin ida. Husi número ne, maioria halo instalação ia município dili. Dilma Suzeti, GMN. Ministro da Justiça orienta funcionário notariado ato serviço tocalan. Ministro Justiça Tiago Amaral Sarmento foi orientação para funcionário serviço registro notariado município dele. Ato serviço tocalan, hodi halo atendimento para público, hodi trata bilhete identidade no passaporte. Ministro Justiça orienta funcionários ir a serviço tocalan, tambalor loron ema barak ba forma catriagem e notariado. Hada o malo trata documento, bilhete identidade no passaporte.
Tiago Amaral Hateten precisa serviço máximo husi funcionário sira, atende público tuir necessidade no força nebe iha, tamba cada loron cidadão sira nebe trata bilhete identidade, passaporte volume macas, mas be capacidade máquina imprime BI ho passaporte, loron ida imprime det atus ida limanulu. Suku sirna Amerika tu, itu precisa atende hotkeres tambah volume estatística sama macas levane, ninha demanding, husunele macas levane máquina ninha tarjeta. Tambah loron itu tirosnya so imprime 150 det. Mas agora liu tia, tona 300 cada loro. Cada loro notário sira imprime BI o passaporte to 500 vai cidadão sira tudo. Só que simo tratamento ba cidadão sira mai lema tem que direito de paciência, tem que halo antrian. Já me halo na fatin para depois hari ini dia tambah. Semana ro bakotu nama identificando para poder resolver e tempo para que te bene. Lá o disciplina dia clio, o paciência e é muito E até o ministro da Justiça foi orientando para o município de Ili, notário e o município de Ili, fatem ruane, serviço to kalam, to qual tu chega kalam, será até cidadão será e será a semana quanto e o município de Ili, tu chega kalam, tu qual kalam, e a uso basira para atender o mundo, tuir e ter necessidade, tuir ter força para depois cidadão será mais exige nele, será bele, tang passaporte bem. Tuir dados, cada loron cidadão nebe trata bilhete identidade no passaporte entre atus hat to atus 5. Antes no Parlamento Nacional no Público, questiona atendimento serviço registro notariado município dili, nebela o lento liu, halo atendimento ba cidadão sira, tamba barak tem que forma no hadau malu atu trata documento. Felicitas Borges, Jovial da Costa, GMN. Ministério da Saúde se dá o relatório Russi diretora Serviço de Saúde Município Covalima, quando a Baimoro que se reneberta em estragos, Russi inundação. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo informa que agora o Ministério da Saúde se dá o relatório Serviço de Saúde Município Covalima, quando a Baimoro que reneberta em estragos, Russi inundação e a Loron Tolonulo Fulankotok. Odete Maria Freitas Belo, mas que a parte tem ona com a inundação, nebe acontece no município Covalima, mas tem que ir relatório o Serviço de Saúde Município refere, não é bele hatene detalhe. Haula tem se ai moru estraga dunia lai, mas be ami hau bato dunia na ba, e dunia amni centro saúde interna centro saúde suai nia nebe makhetang inundação be sai pronto e Ami preocupa liu bai a minha vacina, também bem como bem quando tama hena bai a eletricidade, bastante hotu estrago, retan estragos, mas bem a vacina rasi, lá é problema, a minha cartão vacina, mas é problema itu ani sir halo relatório, característica ni relatório. Haula hari moro também é centro saúde, la sida rata konaba ai moro que bem estragos ne bem mak. Pronto, hau husu para satu relatório. Ao espera que o relatório estou na mesa, receber foi informação bem claro ali. Antes, né, diretora do Serviço de Saúde Município Covalima, via telefone, informa inundação nebe acontece foi na laisne, aí moro no equipamentos barak maquetan estragos. Ministra da Saúde Ronia comitiva mostun ona ba Centro Saúde Covalima e a loron ida fulan zulho o de hare direita situação né. Lamberto da Silva, Efizênia Babo, Ziemen. Presidente da Autoridade Município de Ilha considera informação com a cobrança osang ba facilidade sanitária e mercado taibesi nela los. Informação ne hato hus presidente da Autoridade Município de Ilha, Guilhermina Filomena Saldanha, relaciona a informação nebe hateten e a cobrança osang ba vendedor sira nebe usa facilidade sanitária hane sangharis faten e mercado taibesi. Único fonte cobrança na bem que halal e mercado taibesi mas estacionamento dele lá ia tão fonte selo lá ia falar de haris fatin fala também na ba ia pessoal na bem que halal limpeza ba ia haris fatin nebe lá ia mais na bem maka ni autoridade rasi ni ba halal fili fala cobrança ba haris fatin lá ia haris fatin na ba livre compradores seremos e acesso vendedores, negociantes seremos acesso. Lá é a cobrança da taxa. Tamanabane, haris fatem público. Cari. Maka aí é uma bala, uma cobrança
favorita for dados lolos nara lolos para me bel for de atuação mas lá ia mercado tá bem se o cara que kata único fonte na be cobrança macba estacionamento enquanto Bahia manleu por enquanto estacionamento mos am sira qualo tamane manca ami tem que organizar para pelo menos ia netik fonte bala na be que bela ajuda rendimento tamba governo hala botida tem que ir botida mos mais fale mesmo que lavar hato dirne o taxa na be mami cobra me precisa de arisfatenga precisa de air rumah precisa de facilidades rumah na be maka makat nebe ba mercado rua lá ia cobrança de taxas ba ia casa de banho. Além de vendedor mercado TBC siku de Deus tem cobrança osang ne la osa atu selo mas bem iniciativa husi vendedor sira o de rola necessidade ba facilidade sanitária ia mercado TBC. Kami atu selo lah ya tambah dane hasa soe osan hamotu kalau buat serane hamos larang hamos fans ham basic amla gosta atu duis lah ham buka mos osane atu hola vali be ne lah ya hola det buat serane larang ne hansa raga ser thau sampane misina thola rinso serane molton serane nes los selo nami vendedores me halun buatir hansane tamba me gosta mosga ia ne husikrit fulani ra atone loro ni de Ter observação geménica ataque número comprador no vendedor e a mercado TBC aumenta, também vendedor sira precisa manter higiene, atola bela foi impacto basira na saúde. Leopoldina de Carvalho, Adérito Semenes, GMN. Bancada Fretilin preocupa a situação de desemprego e Railarang, também Tibaruan Barak tem que babuka serviço e HMNRI. Questão ne hatohus deputado bancada Fretilin, David Dias Simenes Mandati, relaciona o Tibaruan Barak tem que babuka serviço e a estrangeiro, onde sustenta mores família nian, tamba campo serviço e a Railarang menos. Ter deputado Mandati, Timor-Leste ukung antina ruanulu ona, mas be campo serviço e a Railarang la iha, onde obriga jovencira nebe remata ona estudo, tem que babuka fale serviço e a MSC luknirain. Representante povo ne haktuir la os problema falta campo serviço e Railarang, mas be salário mínimo mos hanesan fator ida Tibaruan Barak tem que halai barai liur. Ami qualia com a desemprego e tem Railarang. Ami sinto triste tetebes quando itareba e tem força produtiva nebe atulori Timor neba oi nebe ita hoto ibum bobo qualia de hankatak juventude nema que tem futuro da nação agora o futuro nação fala mania raiselo é primeiro segundo sira ba neba los não sira haruka osa mai família los sira ba serviço lá os sira ba pusi esmola ba emalai sira ba serviço haruka no osa mai família sira mai be osa nenamos lá absorve de e tem Railarang ne itabot sira hare osa enquanto tem emanador sai emamos na roron tama ne itabot sira hare galai ne la precisa de hankatak ami makhalu hanesa alfal populismo barato ida ene lai itabot sira masare emamos na roron tama agora hagus fali itabot jornalista sira no controle social osan tama osan sai fali ne galai ita aproveita saída maluco sira nem responsabilidade tinha outro toma para ita tur hanoi ou insama de tabele halo ita 20 anos do Curacicane 20 anos do Curacicane 20 tahun do Curacicane. Antes ne bancada PD junto no CNRT o governo atu cria campo serviço e Railarang onde facilita Tibaruan sira serviço no ne la bele babuka hoto serviço e a manirain no ema estrangeiro mak mai ocupa fale Tibaruan sira ne direito. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN. Salário mínimo em Timor-Leste, campo serviço menos, halafon sai barak, hula confortável, hela eni rasik. Ema barak mak preocupa a situação idanet tamba jovem barak mak halai sai ba estrangeiro. GMN prepara uma reportagem ida com a assunto idanet, tu irmã taba acompanha moto. Foinsai nudar aihung ida nebe hahu buras tomatak. Foinsai hanesang aihung ida nebe sefo mahon. Fuan diak no midar bahira taumatan di diak ba aihun ne. Mai be foinsai mos hanesang fini ida nebe e maseluk sefoti
bahira naing laharaik matan hodi diak. Situação real ne ohing lorong acontece ba foi ensai ia Timor-Leste. Nebe mai honia categoria nível educação no experiência nebe lahanesan. Tirolos ohing lorong nudar tempo ona ba foi ensai sira atu serviço iha ni raing rasik. Hodi desenvolve ni raing no ni emasira. Mai be realidade ohing lorong foi ensai produtivo barak. Obrigado tem que sai barai liur hodi buka serviço. Tamba iha ni raing rasik campo serviço menos no salário mínimo tebes atu sustenta moris lorong. Husi lorong baloron Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Dili continua sai sasin ba foi sa sira no sira ni família. Nebe tem que lori mata ben hodi husik sira ni oan família hodi hakat sai ba emania rai tandet família ni Moris. Foi sa sira husik inan aman mau aling no família sira dala idatan iha ni rai horik fating hodi luta ba Moris diak hafain luta ba independência. Laos tamba atu bale morai, hodi lau pasiar hare emani rain, mai be tamba situação Moris umalaran obriga, sira tem que husik família holaran todan, tande hakarak halu mudança ba Moris família nian. Hetok at liutan balun sofre moras, la convida ye emani rain no fila mai rai Moris fating ho isim mate. Banhira despede família ia aeroporto, situação ne na kono ho triste, ia foi ensai sirani laran. Mas be sentimento triste ne husik modet iha laran. Basa necessidade obriga hakara kalakoi tem que husik dune sirani família. Mas que tempo resistência foi ensai sira ho atembrani hambrik iha linha oin. Hodise sirani hirus matan hasoro inimigo limang kroat sira. Hodi hetan tortura saung oin. Tobalung tem que lakon sirane vida tamba defende Timor-Leste ni ukun rasikan. Ohing lorong raine hetang ona ni liberdade. Tilolos tempo ona ba foi ensai sira atu coisa ni independência. Mas be diferente ho saida mak ema hotu hakarak. Tamba foi ensai barak se desemprego. No lahetan atenção husi ukunain. Iha rai idanebe ema barak luta to hetan ni liberdade. Dala barak ukunain sira hasailia fuan mider ia palco político hodi hateten katak. Foi ensai autor ba desenvolvimento. Mas belia fuan hirak ne husik det ho promessa política. Bahira ukunain sira hetang ona fatin diak lata ona importância hodi realiza promessa hirak ne. Perguntas ba ita hotu, bahira foi ensai sira sai hotu ba emania rai, selos makfoti no tane rai idane, karik ukunain ni oande, karik emabot ni oande, karik mos emariku ni oande, dala barak mos politiku sira, gosta aproveita foi ensai sira, lihusi organização arte marcial sira. Hodi sorang foi ensai sira holia fuang oin, e kusmai hamosu odio no vingança entre foi ensai sira. Nebe resulta foi ensai sira odio malu, tuda malu no hetok atliu, foi ensai sira oho malu. Dala rumah mos politiku na sira questiona, no lakoi atu responsabiliza. Banhira foi ensai sira monu basala, ka dificuldade oin e sira nia decisão. Hanisang realidade acontece foi na laisne, iha foi ensai na inhito, nebe sai vítima balasu agência balo, nebe lorisira ba serviço iha railiur. Problema hirakne acontece ba foi ensai sira, laos tamba sala foti decisão ba sira nia an, mas be tambaret exigência. No necessidade moris nian, tamba ohing lorong, preço sasan ia mercado hahu sai ba bebe. Tamba ne, ho movimento hirakne, bele sai ona sasukat ba ukunain sira, atu halo avaliação, hori bele cria campo serviço iha relaran. No mos hadia salário mínimo ba trabalhador sira iha relaran. Bahira ukunain sira ia solução dia, atu resolve timoroan sira la bele continua sai barailiur, precisa investe ona ia setor produtivo sira. Basa Timor-Leste ia rai potensial barak atu desenvolve hodi prepara condição ba foi ensai sira. Relaciona o problema ne, diretor Azar José Luiz de Oliveira considera foi ensai barak hakarak ba serviço ia rai liur, tamba gestão husi ukunain sira la diak, hodi la cria condição diak ba foi ensai sira. Nia tem que resolver orienta atu fo esperança para jovem, tamba jovem mak futuro nação niang. Agora jovem futuro nação niang, jovem ba utilir futuro nação niang nebe. Itu nem uma questão, se agora ni dia contente, então futuro nação niang se. Ita hal politika ida nebe maka hanoi dit bait niang, hanoi dit bait ni geração antigo.
lá Hanoi kata nação tem que lá o tem que hal politik hori hal motiva jovem sira bele Maurice Diak ni jovem sira bele ia motivação a participar a desenvolver nação no futuro. E daí no turnos tem hal lá bele antes contente vale embaliur ne alternativa ida mas turnos ida responsabilidade principal do governo mas desenvolver nação ne at fo será esperança para jovem mak futuro nação se te jovem mak futuro nação agora sirva utiliu vamos E a parte selo, de observação diretora Associação HAC, Sisto dos Santos, situação nebe acontece e relaram, onde hala foi ensaio barak barai liur, também regra salário mínimo para trabalhador sira la iha mudança, também se hanesan violação direitos humanos. Basa, o kunain sira halo lei beneficia det basira ni an rasik la iha balanço ho povo kik sira. Governo nia plano ne encontro nia laran seminar nia laran workshop nia laran mas nia ação concreto ba povo nia Maurice la tudo la tudo so sang ida ne ma governo halo lo itane parlamento nacional aprova ne ba encontro det mas ba povo nia Maurice ne la tudo ela ação prática so ida ne ma crítica kata estado comete a violação de direitos humanos violação de direitos humanos assunto economia social cultura então, la bele akforak, ita botsira ne bemak ema bolu ita botsira saya ne sang sua silência sira ne nenek ita botsira ne dignidade ne la liu fali hansa sinelusira. So imi hakarak ita botsira hakarak ida ne mak ita hakarak lutaba, nenek ita botsira ne história mak lakon. Membro Parlamento Nacional, Nurarmos Jovem Resistência, deputado Mariano Assanami exige do governo atuar sistema ukun ia nação ne, onde reduz número jovens sira saibarai liur. Deputado Nemo Suzere atuar a mudança ba salário mínimo, usi dolar atus sira sanur resen lima, ba dolar atus rua lima nulu. Mas be salário mínimo ne ita tem que mudar na. Tempo ona para o todo hare, laos hare ho uklo politik nian. Ko uklo interesse nian o uklo atmanan eleição nian mas be hare estado tamba funcionar tamba itene ema barak mus da ruma ne hasaite satu ne sai baliur da ruma ne hasai dua baliur tamba serviço ne bema ki ne la alnasne la tuir saida maka ni aprende ona ho título ne be ke ne hetanona diploma balu ya polícia diploma balu ia funcionário nebema que taruca ba escola mais fila maine e tem gestão ba recursos humanos ne maka sei faila hene e taruca la jovem sira ba escola mai fale la ia fatim penempatan la ia fatim para tu serviço mai ite fo bolso estudo mai buka fal serviço rasi ne hanoi ne problema estado união nebema ka ministro fo atenção idane. Além de ne, geração patriota, Manuel Vicente dos Reis Talik, o governo, atu prepara jovens sira ba futuro, no halo mudança mos ba regra salário mínimo, também inflação global implica ba emahoto, funcionário sira no liliu ba povo vulnerável. O restauro tem independência e te focus liu ba ricuções da bot liu. Tu ir ser ne Hanoi katak petróleo mak ricuções da bot liu. E sira halu hatia ricuções da bot liu tam petróleo. Makita niema itaniema maubere buibere serna mak ricuções buat liu raida neniang ita haluha tiasira haluha te foi educação prepara condição ita situação bara kita bel resolve ita agricultura rai luang bot il Timor bele sai campo de trabalho batene maluk sira também tarena los itane maluk sira nebe mak ba Espanha ba Portugal ba Austrália, bas lá serviço batseluk, serviço dunia agricultura. Ite ya tasi luang botida. Nebe mak los petróleo red. Tasi botida ho ikan, ho nebe bel fos serviço, bel fo campo de trabalho, bel havia economia itenia rainha. Ita la focus bene, ita focus outro ba petróleo. Agora, dihang petróleo atu marana mak foi ita hak foda, itenia mas halai nador ba railiur. Mas veio né consequência, tempo ana 20 anos né, a situação não mesmo que acontece, fano itane político sira para na o ego pessoal ser né,
tahu muito canoin para hadia itinerário no itinerário masira. Antes ne, ministro coordenador assunto econômico Joaquim Amaral declara, governo se soluciona problema salário mínimo para trabalhador timoroan sira, molok mandato oitavo governo constitucional termina e tinha rua nulu recintolo. Plano hasai salário mínimo para trabalhador timoroanian, governo inclina ona ia plano grande opções para tinha rua nulu recintolo, nebe aprova ona ia parlamento nacional. Tahun plano tem serviço tuir calendário nebe ia gala. Anes tahun plano que orsen ni tem saya selei te kesita hoto nebe kon tahu ihana plano harus paciência itu ita se cumprir plano nebe hakera para me plano na aprovado ho ni número hoto kata vontade ni cumprir ona te tahu te número tambah bye ni tahun la tahu número se tahu número ne kata número ne la bela governo tur inventa mesa se ihana número que número ne interasse resulta husi contatos entre tripartites ser nehoto. Ida for serviço, empregador sira, sindicato sira, nemaka na saída ser ne contribuição maka resulta número nebe governo hakere promulga na e tem kata itabele tau iha plano nacional ne calendário banhira ma ita halo ne aprovação. Ne governo tem cumprir plano serne dentro mandato serne beja nebe hau fier kata hau suba hoto ninia contribuição kata governo tawana ita se resolve salário mínimo dentro mandato serne beja. Tinan Ruanulu Ona, Timor-Leste restaura ninia independencia, mas beto ohin lorong se continua ho regra salário mínimo dolar atusida sanulu resten lima cada fulan. Dadaune Timoruan nebe serviço ia Austrália quase rua ia Coreia do Sul quase rehunhat. Usi número ne ia mostra trabalhador Timoruan atus walu resin nebe halaise susi programa trabalhador sazonal tambala aguenta o serviço toda nebe stira halau. Mas be número hirak nemos la inclui Timoruan nebe ba serviço ia Inglaterra, Irlanda, Canadá no nação sira seluktan. Tambalaya responsável ida acumula sira 100% no Jovem Barak Liu para buka serviço ho iniciativa RASIC. Mas que Timoruan sirane sabaliur ho sirane esforço RASIC ho pasporte Portugal, mas be sirane presença e emania rain ho di buka Moris. Parte ida sai herói ba sirane família no nação Timor-Leste, também contribui ona ba processo de desenvolvimento no contribui reduz kiak ia Timor-Leste. Os esforços hirakne o hingloran Timoruan Lubuk idamos consegue criar campo serviço e a sirania rai horik fating hafeng heta experiência serviço ia manerai. Mas be balung mos la consegue implementa experiência kabukai nebe sira hetan ia manerai tambah limitação oing nebe Timor-Leste enfrenta. Espera katak ia futuro político sira bele resolve preocupação fuensa siranian nebe barak sai barai liur hodi buka serviço no salário mínimo e harailaran. Labele sai fali matéria campanha político, nebe temidet ia tempo campanha, mas be situação ne tem que tahu ba ia realidade, tambah cara kalakoi destino nação ne, ita selori bahatur ia perigo nilaran, bahira foi sai barak sai barai liur. No nação idane se domina ho cidadão estrangeiro. Situação idane nuda naha ida betula ia itani kabasleten. Liliu dirigente nação no Estado República Democrática de Timor-Leste, atu liberta dunik nia pátria, nomos liberta dunik nia povo husikiak no mukit. Fátima Pereira, Antoni Correia, Yemen. Telespectadores, instrumento acompanha informação balão espaço comercial. Vice-ministro da Administração Estatal inaugura uma Macpetlaik Tolo no Estrada Rural e município Aileu. Cerimônia de inauguração da uma Macpetlaik Tolo no Estrada Rural nebe localiza e a suco faturilau posto administrativo líquido do município Aileu né halau a sexta semana né. Reabilitação Estrada Rai Betão né se benefício comunidade suco faturilau.
Beneficiário ba uma kibit like Domingas Viegas contente ho uma nebe governo oferece bani família no russo atu continua tamatan batimoruan siracelo nebe laiha kibit atu hari uma ba família. Amigo obrigado no agradecer para governo ulu amihela ia umadot mas ohin loron governo tamatan Miami. Hela iha ami contento ona ami hela iha umadia kona. Ami husu agradecer na fatin ba governo tamatan mos pa ami nia família nebe sidau hetan. Nunemos vice-ministro da administração estatal Lino Torrezão Hateten, uma que bitlike nebe governo hari iha território nacional se beneficia comunidade nebe laiha que bit atu hari uma ba nia família. Hoje atu colher lolos det katak mai halo inauguração ba uma UKL be regular. Homos ia tan be pendes regular nebe maka halo estrada nebe oin mai halo inauguração ba estrada nomos ba ia uma kibit like tolu. Idan nebe maka sa governo o usi governo local usi município Aileu hal levantamento mai itnia emakibit lakserne para alum sama servele hatang uma idan nebe makdigno basira atau ela kono ba depois colhe kono ba estrada precisa estrada dune tamba fatin dani tate hare doclio usi atendimento público e dog ni distância mosdok rodinune itabele ia acesso à estrada para alum sama que tabela desenvolvimento né desenvolvimento mais to circular lá desenvolvimento né para de município ou para de administração posto tá ainda né mas que precisa banhira e tá to hal desenvolvimento ida nessa uma kibit like né e tá precisa ir o essa acesso estrada para alum sama que tabela transporta material local não mostra material fabricado sira mais to né. Lino Torrezão Mos, russo ba beneficiário sira a total matan no cuidado de dia uma nebe governo oferece no ne bele usa to tempo naro. Clementino Maia, Ziemen. E a tempo para que partido Timor Forte se submete fala e documento de inscrição para o Tribunal de Recurso. E a sábado semana né, Estrutura Nacional Interino Parte For, ao lançamento registro para público, onde completa ricas documento Partido União, nebe antes né, Tribunal Recurso Indefere, e a loron ronure sinida fulanzaneiro liuba, onde russo atua dia no completa fala de documento sira tuir lei Partido Político União. Lançamento né, halau ia ser Partido União e a farol dele. Além de Partido Timor Forte Mos forma uma equipe para registro municipal no nacional a tuhalau knar e a base onde recolhe documentos sira. Primeiro a gente recolhe o livro cartão, o leite, o livro documentos sira, vai legalizar o notariado sira, e a municípios e a nível municipal sira, ou a nível nacional, depois vai registrar o Ministério da Justiça, né? Indiferimento né buat amil lamento tiona mas amil aku hari fulwa kotuk né buat agora buat nih kotuk kona agora amakar hadiah perlu ribawain so ita question na fatin kotuk jornalista mus question na fatin itu labawain kotuk né experiência que ladiak no sentido buat balu que precisa hadiah né agora hadiah não lá o documento não hadiah prática serius e isolating mas tem hari para justiça, se los tem que harutir los, tem que aprova se los, tem que haruka hadiah. Lei mak saya nasi tene mata dalam. Né depois de serviço am halutus. Kami ada calendário, am preparona, am se halo possível para rotulais am durbana. Am lá data fixo, sa data am calculo Fulan Agostinho é pronta na Sansa. Parte for e a ona estrutura nacional, não se haria estrutura sira e a base a husi município to aldeia, a nessa piloto partido referenian. Estabelecimento estrutura parte for ne se a ulu husi município lauten likisa no Aileu.
Mas bem, estrutura hirakne provisório, o de em Congresso Nacional, atu hili no aprova a estrutura definitivo ka permanente. Longuinhos 3, Aniceto Leite, Ziamen. Partido Frente Mudança realiza Congresso da Tolo, onde a estrutura forma período Tinan Lima. Terceiro Congresso Partido Frente Mudança neho tema mukit osanmean morten lakataksa Partido Frente Mudança banatian. Hokarian domin hodame malu, hamaus malu nobadinas dobik servi povo maubere sawan lokorai. Congresso refere realiza o objetivo atuhili estrutura for partido nian batinan lima, onde prepara a eleição parlamentar tinan oin. Presidente interino Frente Mudança explica atu assume knar hanesan presidente no secretário-geral partido mak tenki liuhusi Congresso. Dari detan Congresso ita loke teona e loketan perché in bebele rona sintoniza e tem informação Congresso né mais democrático né maka haudian ia botor ilaran ia liberdade ia igualdade ia frugalidade né maka itani estatuto até teriam paz demokrasia harus sulit bocor orsia kita tinggi debate buat nele dia para que menang Frente Mudança ba ukung ia nono governo ka décimo governo ka ukung totin lima la bele akal poder. Participa ia Congresso da Tolune, estrutura Partido Frente Mudança, no delegado Sira Hamutuk Atusrua Limanulu, Husi Município Sanulu Recentolo, inclui Região Administrativa Especial Oecusi Ambeno. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN. PUDD consolida estrutura e município, onde prepara a eleição parlamentar em Honduras Recentolo. A estrutura nacional PUDD hala consolidação da estrutura município Sira, onde metin estrutura e a base, no ne bela enfrenta a eleição parlamentar tinerem rua Recentolo. Consolidação ne hala o sede nacional PUDD para passo dele sábado semana nem. Encontro nebe makalau se partido PUDD, reunião alargada o coordenador nomos secretário municipal Sira. Siramai irane tambah iha durante itene proseso aktividades lau hausi kampanye elektoral ba presidente republik nian ita sidauk encontro Sira ne makwen hau dehan dinamika aktividades lau dadau agora ita foi hau fale atu incluímos evolução balun durante ne ita lau tian he eleição para kampanye presidente republik maito eleição presidente da república. Depois atividades Sira Selselok agora anesita hatene kata konferensi Sira nebe makhalau husi municipio ba husi aldea maito nasional agora dadau iha nasional ita halau tiene konferensi iha organ dua makrematona organ veto partido politika PUDD nian mos organ masa juventude partido PUDD nian idane makita halau na hidane agora saida makita thalo ba ita tene kata tempo basic ya Presidente Republik se decreta data eleição para Parlamento Nacional, com certeza partido Hutoto começa a tutun base. Antes né ita tun base e a mina inhirane turha muito estrutura para halo plano politik saida maka atu PUDD belalao quando vai hira atu parparaan asoro eleição parlamentar. Antes ne estratégia PUDD ni atividade Sira monta estrutura hahusi aldeia to nacional atu bel ultrapassa barreira eleitoral nebe maka Timor-Leste opta metode ho porcento hat. Presidente PUDD husu estrutura e território nacional atu serviço makas no mantém unidade e partido nyalaran no ne bel assento e parlamento. João Carlos Tomé da Silva, GMN. Telespectadores, instrumento acompanha informação Sira Conaba Mundo. Conselho de Segurança das Nações Unidas foi minuto de silêncio para o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, no presidente Angola, Nyamate.
E a sexta semana, o Conselho de Segurança das Nações Unidas foi minuto de silêncio para o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, no presidente Angola, José Eduardo dos Santos Timate. At the outset of the meeting, I should like, on behalf of the security... Ia reunião idane halori Conselho de Segurança nenaran atu hato amne tristeza ba assassinato ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Amemos hato amne tristeza ba ex-presidente Angola, José Eduardo dos Santos. Membros do Conselho de Segurança expressa ser sentida condolências ba família Matabiang na Ingrua, Senhor Abe no Senhor Santos, nomos ba governo ho povo Japão no Angola. Hakarak hus basira nebe marca presença hene hodi hambrik atu fo minuto de silêncio ba memória primeiro-ministro Shinzo Abe no presidente Eduardo dos Santos. Silence in the memory of Prime Minister Shinzo Abe and President José Eduardo dos Santos. Shinzo Abe mate hospital nara li horas balong foi retan tiro ba hirania halau hela discurso e momento campanha ba eleição parlamentar. Shinzo Abe assume cargo anessa primeiro-ministro para período da huluk hahuhusi loron ronulo racing nem fulan setembro tina rihurua nem to loron ronulo racing nem fulan setembro tina rihurua hitu e loron sanu racing rua fulan setembro Abe anuncia a renúncia husi ne cargo também nela retang apoio husi povo no la consegue extender lei antiterrorista. E a loron do nulo racing nem fulan dezembro tina rihurua sa nulo racing rua to loron sa nulo racing nem setembro tina rihurua rua nulo ne assumi tam poder hanesan chefe governo badaruak no Japão considera hanesan líder político jovem liu assumi cargo idane. Polícia nara identifica o suspeito de betir o ex-primeiro-ministro ne o idade hat nulo racing ida honaran tetsua ia magama residência nara. E a lorong hanesan ter comunicado ex-presidente Angola José Eduardo dos Santos rotina hitu nulo recensia hakotu is hir halo tratamento e a Barcelona, Espanha. Telespectadores, ini nemak notícia berisangu hintu irmai previsão tempo balorong abang. Previsão tempo e a Timor-Leste. Abang idili bau kau nusuai kaluan senakoko. Yo ikusi lorong semanas enquanto ia los palos nevique kaluan senakoko. Yer mera manufai no eleu kaluan senakoko. E aí naro no bobonaro mos kaluan senakoko menos de até lorong semanas. E Portugal nesse Lisboa, Porto no Coimbra lorong semanas. E Indonésia nesse Jakarta no Bali Seudang enquanto iha Kupang lorong semanas. Previsão tempo para a semana de dele ou dele kalau naku com temperatura máximo tolonolo. Previsão boraba pesanesan kalau ansanaku com temperatura máximo tolonolo. Ito po tidak belari vali iha apa? Iha Bangkok Seuda, iha Kuala Lumpur lorong semanas, iha Singapura, Brunei, Kaluan Senakoko, iha Manila Seuda. Ito po tidak belari vali iha Australia nesanya Darwin, Kaluan Senakoko. Iha Melbourne Kaluan Senakoko, iha Perth lorong semanas, iha Sydney Seuda. Topanere Jornal Nacional Beirisanguhin. Até a próxima!